Então, sejam bem-vindos à nossa aula sobre catarse. Então, nós vamos aprender o que é a catarse, esse caos que a gente acaba passando durante a nossa vida quando buscamos a expansão de consciência, quando buscamos crescer e evoluir espiritualmente, tá? Então, o que é catarse? Catarse, em primeiro lugar, para a gente entender o que significa, ela é a liberação de emoções reprimidas que estavam guardadas no nosso inconsciente. Quem não assistiu ainda a aula sobre o que é o consciente e o inconsciente, é importante assistir, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é dividida em duas, né? Ela é dividida em mente consciente e mente inconsciente. O que significa isso? A mente consciente, isso daí não eu estou falando com base na neurociência, tá, gente? A mente consciente, nós temos 5% só de poder. Ela tem... Como que eu posso dizer? A mente consciente, ela faz parte de 5% só das nossas ações e tudo que a gente passa durante a vida toda. Então, os 5% são essas ações que a gente sabe que quer fazer. Eu vou ali agora pegar um café e vou tomar. Amanhã cedo eu tenho que ir para tal lugar. Esse 5% é a mente consciente que está operando. É o que você sabe que vai fazer. É o que você faz sabendo que vai fazer. E sabe quantos por cento que faz parte da nossa mente inconsciente? 95%. Lá ficam gravados o quê? As memórias, os traumas de infância, os problemas que a gente teve quando a gente era pequeno, as crenças, as coisas que os nossos pais, nossos avós falavam para a gente, tudo que a gente passou, seja bom ou seja ruim, na maioria das vezes é ruim, tudo que a gente passou quando a gente era criança, enfim, e talvez a gente traga até de outras vidas, faz parte desse 95%. Ou seja, a gente tem só 5% de poder sobre aquilo que a gente sabe, sobre aquilo que a gente quer fazer. Então, a minha irmã mais velha, a gente conversa muito sempre conversou sobre coisas, do passado, não sei o quê, e ela tem uma memória, olha só, uma memória muito boa. E eu sempre, aquela que não lembra de nada, né? Eu falava assim, eu tenho um poder de deletar da minha memória o que eu não quero, o que não me faz bem. Às vezes a gente conversando sobre alguma coisa, dela falava assim, lembra de tal coisa, quando a gente era criança, não sei o quê. Não lembro nada. Eu sempre fui péssima nisso. Aí, hoje em dia, depois que eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu consigo perceber por que eu deletei da minha cabeça? Por que eu não consigo lembrar? Porque eu preferi deixar guardadinho num lugar da minha mente que não fizesse eu lembrar toda hora para eu não sofrer. Porque eram coisas que eu não gostava, eram coisas que não me agradavam. Então, tem muita gente que é assim. Então, só para vocês entenderem, a catarse, ela é uma liberação de coisas que estão guardadas no nosso inconsciente que a gente nem lembrava que tinha, tá? Que a gente nem... o que são essas coisas? Medos, traumas, frustrações, sabe? Problema que a gente passou durante muitos anos e que ficou guardadinho ali, num lugarzinho, como se fosse numa caixinha mesmo, presa. Aqui, temos quantas pessoas? De todos nós que estamos aqui, vamos fazer uma perguntinha básica. Não é para responder, tá, gente? É bem profunda essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando vocês eram criança, ou, sei lá, adolescente, com certeza vocês já passaram por alguma coisa, por alguma situação que não agrada você, que não faz bem você lembrar hoje. Alguma coisa que fizeram com você, te magoaram, te judiaram, não estou nem falando de pai e mãe, estou falando de amigo, enfim, qualquer situação que você passou, foi muito triste, doloroso, que fizeram mal para você, enfim, que se você relembrar disso todos os dias, você vai estar sofrendo diariamente. Mas a gente tem um mecanismo no nosso cérebro que ele vai guardar em algum lugarzinho ali. E não vai fazer você ficar lembrando sempre. Agora, se tiver algum, como que chamam hoje em dia, quem trabalha com desenvolvimento pessoal, psicologia, enfim, os gatilhos, né? A palavra que é muito usada hoje em dia. Se você perceber um gatilho, o que quer dizer isso? Algo que te lembre aquilo, aquela emoção, aquela coisa vai ressurgir das cinzas, como se fosse assim, tudo novo. Vocês estão entendendo? Então, onde que está guardado? Na mente inconsciente ou subconsciente.
Então, a catarse nada mais é do que esse processo natural de soltar essas emoções que estão acumuladas, porque a gente não está lembrando a todo momento, mas isso não faz parte da nossa essência. O que é a nossa essência? A nossa essência é nosso espírito. Nós somos composto de 3 partes. Nós somos corpo, mente e espírito. Isso está na Bíblia, isso a gente sabe que, desde que a gente se entende por gente, né? O trio, somos o trio, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo remete a quem nós somos. A Bíblia fala de Deus, do Filho e do Espírito Santo como nós somos mente, corpo e espírito. Então, tudo se remete a nós, imagem, criatura de Deus. Tá? Então, tudo que a gente fala sobre buscar a espiritualidade ou a filosofia hermética, todos esses temas, eles vão desembocar, digamos assim, aonde? Lá na Bíblia Sagrada. Lá onde a gente... o maior estudo que a gente teve desde a infância, porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Então, tudo que a gente vai aprender com relação à espiritualidade, de algum nível, em alguma forma, vai desembocar lá na Bíblia, tá? Então, só para que vocês entendam. A palavra catarse, ela vem do grego, significa purificação, limpeza. Ou seja, quando a gente fala assim, eu estou num processo de catarse. Opa, como assim? Como assim um processo de catarse? É isso que vocês vão aprender o que significa hoje. Alguns de vocês já sabem, né? Mas eu preferi fazer assim, porque daí um pode dar contar a sua experiência para que o outro também receba aquela experiência e pense assim, aconteceu com ela, aconteceu com ele, então isso é normal de acontecer comigo também. Tá. Então, quando eu falo que catarse é uma limpeza emocional, quando você começa, presta atenção, quando você começa a estudar sobre expansão de consciência, quando você começa a perceber, quando você entende que você não é só um corpo, que você não é só uma mente, mas você também é o espírito, na Bíblia fala Espírito Santo, algumas pessoas falam anjo da guarda, algumas pessoas falam centelha divina, tudo é a mesma coisa, tudo é o Espírito Santo que está em nós. Então, nós somos o Espírito também, nós temos o Espírito dentro de nós. Quando nós começamos a estudar sobre isso, a meditar, a fazer aqueles exercícios, as técnicas que tem lá no grupo, né, pessoal? Quando a gente começa a se aproximar mais do nosso espírito, começam a vir lá de dentro do inconsciente memórias, problemas, traumas, tudo aquilo que estava na nossa infância, e eles como se eles pulassem para fora. Então, aquelas emoções, aquelas coisas afloram dentro de nós. Os medos afloram. Todas essas emoções que a gente sabe que não são tão agradáveis, elas afloram. Por quê, gente? Isso que é o problema. Fala assim, meu Deus, mas por quê? Se estava guardadinho lá, para que eu quero relembrar dessas coisas? Aí é que a gente se engana. Precisa sair para a gente poder expulsar aquilo de dentro de nós. Porque senão nós vamos viver uma vida inteira, pense comigo, uma vida inteira, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, a vida inteira com aquela emoção guardadinha lá. Se eu passei a minha vida inteira com aquele problema guardado e eu não curei aquilo em mim, eu vou morrer e vou vir de novo em outra vida, reencarnar de novo, para quê? Para curar aquilo. Vocês estão entendendo? Então, gente, tá guardadinho? Alguém foi abusado, ou alguém sofreu um roubo, um assalto, e tudo aquilo ficou, ou eu não perdoei meu irmão, minha irmã, ou eu não perdoo minha mãe, meu tio. Eu tenho vários problemas ali guardadinho, mas tá guardadinho, tá bem escondidinho lá, deixa quietinho. Ok. Se você não curar isso, se você não der um jeito de entender isso e curar, você vai viver uma vida inteira, vai morrer, vai reencarnar e vai ter que passar por tudo de novo. Faz parte da lei da vida, isso é a lei da vida. Faz parte da evolução do nosso espírito. Nós precisamos evoluir para se juntar de novo ao Pai. Está escrito na Bíblia isso.
E eu não falo de religião, pelo amor de Deus. Não falo de religião, não falo... às vezes eu falo sobre ensinamentos de Buda, de vários mestres indianos também. Então, eu não falo sobre religião. Só que a gente precisa dar exemplos, e a gente dá exemplos do que a gente conhece, né? Por isso que nada mais justo do que eu dar exemplo sobre a Bíblia. Então, pessoal, se eu resolver não curar isso em mim, eu vou passar uma vida inteira... Desativar o som, porque nós temos uma aluna bem novinha. Ai, que gostoso. Oi, Raquel. Que bonitinho. Então, nós vamos passar a vida inteira com aquele trauma guardadinho, com aquele problema guardadinho, porque não está me incomodando. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho o meu forte era deixar guardado aquelas coisas e não lembrar? Nem lembrava de problemas de trauma de infância, problema de... Sabe? Com 15 anos eu tive um problema tão sério na escola, nem vou falar para vocês, mas eu tinha esquecido. Não é que eu tinha esquecido, é que eu tinha guardado lá no meu subconsciente. Deixa quietinho aí nessa caixinha. Aí tá quietinho, ninguém mexe. Se ninguém mexe, não tá doendo. Não é assim? Se eu tenho um trauma muito forte, um problema muito forte que eu passei quando eu era mais nova, enfim, ou num relacionamento passado, ou alguém enfim, qualquer problema, se ninguém está mexendo, está quietinho ali, deixa ele. Agora, se o tal dos gatilhos, se eu perceber um gatilho, aquilo vai voltar e eu vou remoer aquilo, eu vou sofrer de novo. Não é verdade? Então, tem os dois lados da moeda. Você não quer sofrer com aquilo? Quer deixar guardadinho ali? Ok. Passa a tua vida inteira, morre, depois vai reencarnar e vai ter que curar aquilo em outra vida. É batata, não adianta. Ninguém passa imune por isso aqui. Isso aqui é uma escola, gente. A vida é uma escola. Nós somos os alunos. O universo aqui, o nosso planeta aqui é a sala de aula. O planeta Terra é a sala de aula. E nós somos os alunos. Se você não fizer direitinho, você não vai passar de ano. Aí você vai ter que voltar. Não é verdade? Você vai ter que voltar. Fazer tudo de novo. Ok. Só para dar outro exemplo que eu quero dar. Quando você está passando por um processo de catarse, quando você está começando a se unir com a sua centelha divina, a perceber que você é um espírito, a se unir com essa sua essência maior, que é Deus, que é o seu divino, que é o divino em você, você começa a fazer essa bagunça na tua vida, né? Como eu falei. Um monte de coisa acontece, de problema e não sei o quê, como a Joana falou. Por quê? Porque o que estava guardadinho lá começa a vir para fora. Vir para fora para quê? Para você lidar de frente com aquilo e soltar. Então, esse é o maior. Ele vai vir, todos esses problemas vão ressurgir, aí você fala, então se vai ter problema, então não quero meditar, não quero me espiritualizar, não quero nada, porque senão vai surgir esses problemas, Deus que me livre. Gente, aí é que tá, a gente precisa passar pela catarse com consciência, sabendo que eu estou limpando, deixando aquilo para fora, deixando aquilo ir, para eu ficar limpa, entre aspas. É como se você abrir uma represa emocional, entre aspas, sabe? Sabe quando a gente começa a liberar, assim, umas águas represadas, umas águas sujas? Elas saem com força, né? Cano sujo. Quando você, ou alguma coisa que está podre, enfim, não sei. Comecem a pensar sobre liberação. Sabe, uma represa, um rio que está represado. Se você abre aquilo, vai sair com força. Tá? Então, só para a gente fazer uma analogia aqui. Porque é como se... É uma bagunça que você está fazendo na tua vida para se organizar. Outro exemplo, que é um exemplo excelente que eu estava esquecendo, é sobre quando você vai faxinar a tua casa, né? Ou você chama uma diarista para faxinar a tua casa. Ou melhor, reforma. Vamos pensar em reforma? Por exemplo, quando você quer fazer uma reforma, você vai
você vai protelando, protelando, protelando. Ai, meu Deus, precisava tanto fazer mais um banheiro aqui em casa, meu Deus, mas eu não vou fazer porque dá muita bagunça, porque daí tem que chamar pedreiro, faz sujeira, faz isso, faz aquilo, e vai protelando, protelando. É a mesma situação. Aí você está precisando de um banheiro a mais e você não faz porque você não quer mexer no que está quietinho. Está quietinho, deixa assim, não vou fazer bagunça não. Só que daí, depois que você faz, que você passa por aquele caos de pedreiro, de sujeira, de isso, daquilo outro, que maravilha! Na minha casa tem um outro banheiro. Gente, que coisa boa! Pensem nessa analogia, não é verdade? Então, assim, eu consigo passar pelo caos, sabendo que depois do caos vem a... Como que eu posso dizer? Depois da tempestade vem a bonança. Tá? Então, eu quero contar para vocês agora por que a nossa vida, né? A gente está falando por que a nossa vida piora tanto quando a gente começa nesse processo de expansão de consciência. Porque quando a gente expande a nossa consciência, chama-se despertar, né? Se vocês estão aqui, é porque em algum momento vocês tiveram esse chamado do despertar para a consciência. O que significa isso? Quando você começa a expandir a sua consciência, quando você começa a deixar o teu espírito tomar conta, e não só o corpo. Você para de pensar na sua vida humana apenas como um corpo. Você sai do piloto automático. Você percebe que você não é só isso. Você é muito mais que isso. Aí você começa a enxergar aquilo que estava escondido no inconsciente, como eu falei. Deixa eu contar para vocês uma coisinha. Gente, se vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, tá? É para isso que a gente está aqui. Para contar nossas experiências mesmo e para um ajudar o outro. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei, queria saber que ano que foi. Na verdade, eu já estava estudando sobre expansão de consciência, já estava... não falava ainda sobre isso nas redes sociais, mas eu estudava muito, muito, muito. Eu sempre fui muito... Como que eu posso dizer? Eu sou muito... Não vou dizer que sou muito estudiosa, não é essa palavra. Se eu foco numa coisa, eu não paro mais. Eu fico naquilo, sabe? Eu preciso aprender, consumir conteúdo sobre aquilo. Então, eu estava muito, muito viciada em tudo quanto é coisa sobre expansão de consciência. Tudo eu comecei a comprar muito livro, comecei isso, aquilo. Aí fui fazer a ressonância do professor Hélio Couto. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Quando eu decidi a usar o que eu estava aprendendo, eu falei assim, gente, eu não vou usar isso só para mim. Eu preciso falar para as pessoas. Eu pensava assim, eu preciso falar para as pessoas, porque, meu Deus, eu descobri a fórmula mágica. Eu pensava assim, sabe? Se eu sou muito mais do que só esse corpo, então, peraí, então eu tenho poder. Pensava nesse... Só que não pense na palavra poder no sentido pejorativo da palavra, sabe? Ah, eu posso tudo. Não é isso. É assim, se eu crio a minha realidade, se eu sei que eu consigo criar a minha realidade, se eu entendo que tudo é energia, que eu posso modificar a minha vida, levar a minha vida para o caminho melhor e não só reclamar, entende o que eu quero dizer? Eu comecei a pensar nisso. Falei, se a minha vida não é só isso aqui, opa, a coisa ficou boa, sabe? Eu comecei a pensar assim, preciso pensar mais nisso. Comecei a meditar, comecei a contemplar. Contemplar, para mim, eu faço isso muito mais do que meditação. Porque quando você contempla alguma coisa, por exemplo, se você acorda de manhã, você olha o sol, você contempla o sol, contempla a natureza, mas com vontade, assim, com gratidão, agradecendo por aquilo ali você está chegando, você está se conectando com o seu espírito, tá, gente? Então, a contemplação é tão eficiente quanto a meditação. Sabiam disso? Vocês estarem contemplando a natureza ou contemplando algo que vocês acham bonito. Por isso que tem muita gente que vai em museu, que vai, né, que vê quadros. A contemplação, o fato de você estar contemplando alguma coisa com amor, com dedicação, com gratidão, isso é tão eficiente quanto uma meditação, tá? Estudos provam que
acontece uma química no nosso cérebro que vai para o nosso coração, e isso nos aproxima da essência, né, de Deus, do divino, enfim. E eu comecei a fazer isso. Gente, naquela semana, foi o que a Jona falou para nós, naquela semana, foi assim, deixa eu ver, acho que foi num domingo, na mesma semana que eu comecei, sabe, parece assim, eu descobri como que fala? Eu descobri, assim, a fórmula mágica da vida. Eu estava deslumbrada, sabe? Comecei a meditar, comecei a fazer, enfim. Aí, naquela semana, no domingo, a minha filha quebrou o dedo no vôlei. Aí foi um caos, né? Aí eu falei, pense, ela estava no vôlei, quebrou o dedinho, aí fomos para o hospital, e o dia inteiro no hospital, e daí o médico não quiseram fazer a cirurgia, porque tinha que ser com especialista, e não sei o quê. Enfim, ela ficou com aquele dedo quebrado, sentindo dor, tomando remédio fortíssimo. Aí na segunda-feira também a gente foi em outro hospital, também não fizeram a cirurgia. Enfim, ela foi fazer a cirurgia só na quinta-feira, sabe? Ela ficou ali todos esses dias com dor, tomando remédio, mas com o dedo quebrado, e na verdade, ele desconectou, sabe? Todo o tendão, tudo desconectou. É como se tivesse caído para cá uma parte, caído para cá, só ficou ali solto aqui dentro da pele, digamos assim. Então, foi muito sério, foi muito grave. Aí, naquela mesma semana, pense o caos que foi minha vida durante esses dias, né? Foi horrível. Aí, no dia que estava indo para o hospital, eu acho que na segunda, não sei, eu quase bati o carro, fiz assim não posso falar essa palavra, mas fiz uma caca enorme, eu mesma fiz, porque eu não me enxerguei, eu não sei onde que estava, o que eu estava pensando na hora, enfim, estava nervosa. Aí, tanto que eu desci do carro, não chegou a bater, porque eu entrei assim para dentro, só sei que a moça do outro carro ficou desesperada também. Aí eu desci do carro, falei, me desculpa, moça, graças a Deus que não aconteceu nada, mas eu sei que a culpa foi minha, não sei o quê, o medo, o susto, né? Aí, enfim, ela falou assim, não, imagina, eu sei. Daí eu contei para ela, eu sei que não justifica, mas eu contei da minha filha. Ela até me abraçou, enfim. Foi meio... Enfim, aconteceram várias coisas, gente. Várias coisas, sabe? Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu tenho até um diário. Olha só, eu fiz até um diário dos problemas. Daí eu entendi que era catarse, eu fiz um diário dos problemas que começaram a acontecer na minha vida. Olha o nível da doida. Para vocês perceberem, eu tenho, só não sei onde ele está. Podia ter lembrado e ter trazido, né? Mas, enfim, começaram a acontecer tantos problemas, e eu tinha raiva de estar acontecendo tudo aquilo comigo. Mas, como eu sabia que era a tal da catarse, eu ficava, que bom que é catarse, que ótimo. Porque se é catarse, olha só como eu pensava, se é uma liberação, uma expurgação daquilo que me faz mal, vai passar e depois vai ficar tudo bem. Vocês entendem? E assim foi durante muito tempo, meses e meses. Vou dizer que depois que você resolve, que você passa por isso, nunca mais acontece nada de problema na tua vida? Claro que acontece. Sempre vai acontecer. Porque nós estamos vivendo uma vida humana. Só que esse processo, ele se torna muito forte quando você começa a fazer coisas que vai fazer o teu ser modificar. Consegue me entender? Não sei se eu estou sendo clara. Então, antes dessa expansão, a gente está vivendo no piloto automático, sem perceber que existem bloqueios, medos, padrões limitantes na nossa vida. Aí, quando você começa a se tornar mais consciente, aquelas emoções, aqueles medos que você tinha, emoções reprimidas, sabotadoras, elas começam a vir à tona, né? Hoje eu entendo, aí eu conversando com a minha filha depois de muito tempo, enfim, ela falou assim, ai mãe, será que é, né? Nossa, então o meu dedo tem a ver com a sua catarse. Eu falei, sim, sabe por quê? Porque eu sempre fui uma mãe, como que eu posso dizer? Pelo fato de não ter permanecido casada com o pai das minhas filhas, e aquela coisa daquela mãe que quer defender a leoa, que quer defender os filhos de tudo e de todos, né? Eu tinha
o meu maior, como que eu posso dizer? O meu calo, como é que fala? Meu calo? Tendão de Aquiles, não tem um ditado assim? Era minhas filhas, sempre foram minhas filhas. Sempre. Então, para tudo, o meu problema, o calo no meu sapato, aquilo que me machuca, aquilo que me judia, aquilo que você mexe lá no fundo, são as minhas filhas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por que que aconteceu algo tão grave com a minha filha? Tanto que depois ela teve que fazer outra cirurgia. Mas, para vocês entenderem que aquilo que a gente tem mais medo, aquilo que a gente tem mais... os problemas mesmo, as nossas emoções, é aquilo que vai surgir, ressurgir, como se surgisse das cinzas. Para quê? Para que você cure. Agora, se você não curar, se você decidir não ir no fluxo, aquilo pode voltar pior ainda, tá? É triste o que eu tô falando? É. Eu queria muito que a Glenda tivesse aqui. Eu até vou falar aqui um recadinho, porque ela mandou mensagem para mim. Ela comprou o curso, né? O Destravando a Prosperidade. Aí ela mandou mensagem para mim assim: Ali do céu, o que que eu faço? Eu comprei o curso, comecei a fazer as meditações, comecei a fazer o que você ensina lá, e minha vida piorou, virou um caos. Ela, né, contou uns detalhes lá, eu falei, então você precisa assistir a aula, porque quando você começa a modificar alguma coisa, o que você tem medo, o que você tem aquilo que te paralisa, vai sair para fora. Se o dinheiro, por exemplo, é uma coisa muito forte para mim, se eu sempre quis ter dinheiro, eu sempre lutei para ter mais dinheiro, se é um desejo muito forte na minha vida, algum problema vai acontecer. Resta a gente saber, eu vou conseguir passar por isso, se você passar por aquilo, você vai, aí tudo que é bom vem para você com certeza. Agora, você precisa passar por essa fase, passar por esse caos. Por isso que como que eu chamei a aula? Do caos para a liberação, né? Para que a gente consiga liberar a nossa vida. Então, gente, o nosso corpo e a nossa mente, elas começam a eliminar o que não serve mais, né? E esse que é o desconforto que a gente começa a viver, né? Que a Joana falou lá no começo, que aconteceram milhões de coisas na vida dela, e ela passou por tudo isso. Passou, ela falou que ficou sem telefone, sem internet, nem lembro mais agora, mas e teve doença na família, teve morte, teve tudo. E a mulher permaneceu firme ali. E agora as coisas começaram a caminhar. Oi, desculpa, eu estou sem imagem porque eu saí aqui da sala e não dá para botar imagem. Tranquila. Além do meu financeiro ter tido, como se tivesse tido um terremoto em minha vida, tá? Falar que ficar alguns centavos na conta foi muito, né? Tem uma conta minha que ficou até negativo, mais do que negativo. Foi N coisas. Eu tenho que rir porque, assim, foi tão desesperador que você não tem noção. Eu estava na fase de luto ainda, né? Aquela fase bem recente, foi a perda da minha irmã, meu cunhado e minha irmã ao mesmo tempo, bem próximo, e veio a perda financeira. Nossa, então assim, é desesperador. Eu, na virada do ano, por sorte, né? Eu esqueci essa parte, Ali, vou falar para você. Uma paciente minha tem uma casa de praia, estava desocupada, me emprestou a casa. Hoje eu estava lembrando disso uma vez, pois hoje não minto, ontem. E aí nós fomos em Natal, Ano Novo, porque eu falei, bom, já que eu tô... eu rio, porque é muito engraçado. Já que eu tô lascada, desculpa pelo lascada, né? Pelo menos eu quero passar lascada na beira da praia. Sim, luxando, como é que é? Luxando. Luxando, mas não estava luxando, gente. Eu tinha dinheiro. Sim. Peraí, deixa eu colocar aqui a imagem, para vocês terem noção. Eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo. Eu não gosto nem de lembrar. Como é que a Laura fala? Cada K é uma lágrima. Tipo assim, Natal e Ano Novo, como eu tinha comentado, a Shirley ouviu, que eu não tinha quase nada de casa e, além do mais, eu não recebi um convite. Aí eu falei, sabe uma coisa? Bora pegar R$100, pôr de gasolina, fiada aí, algum jeito, dá um jeito, não lembro como foi que a gente colocou. Já que tem que sofrer, vamos sofrer na praia. Claro.
Tem que sofrer. Fui pra praia. O engraçado é que em Natal não aconteceu nada de anormal. Beleza. Bem, tranquilo. Em Ano Novo, eu falei para ele, não vai dar, a gente não vai dar para ir. Ó, só para você ter ideia, a casa, um luxo, um sítio muito lindo, por sinal, só que o fogão e o gás, eles trazem para aqui, para Itabuna, porque o fogão é novo, é um cooktop, e já tinham sido roubados com gás, então eles trazem. Uhum. Eu não quis nem pegar, porque eu estava tão desanimada. Eu falei, não tenho comidas para fazer o mínimo possível. Uhum. Levei a minha airfryer, levei a chaleira eletrônica, elétrica, aquela que você ferve água. Uhum. Comprei pão, queijo, presunto, se eu não me engano, um requeijão cremoso, ovos, tipo, muito, bem básico. Eu falei para ele, ó, já que quer sofrer, bora sofrer na praia. Agora, acreditem, eu passei por esse aperto, foi o primeiro ano novo, primeiro Natal e Ano Novo, assim, que a gente passou de uma maneira apertada, literalmente, e que eu não fiquei triste. Eu tinha conversado com você, eu disse a você, lembra que eu liguei e falei, Ale, eu tô assim, você falou assim, isso é catarse, vai passar, e eu meditando. Tu acha que eu parei de meditar? Dói, nossa, tipo assim, você vê na Natal, todo mundo, aquelas coisas, aquela pessoa fazendo assim, e eu na minha, passando na boa. Ano Novo foi engraçado, eu falei para ele, poxa, a nossa feira vai ser R$80, que era o que eu tinha, R$80. Aí ele falou assim, tá, como tu fala, aqui meu marido não é muito espiritualista não, mas ele agora tá começando a entender e tá começando até a me apoiar. Ele falou assim, vontade de chorar, tá, R$80, mas a gente tem casa de praia, né, da senhora que me emprestou, tem uns ar-condicionado lá, tem o material de limpeza que eu tinha deixado da semana anterior. Ah, dá pra gente comprar umas coisas aqui, né? Vamos. Dá. Falei, e eu alegre. Ah, pelo menos a gente passa 4 dias na praia. Ah, a gente bebe água, não bebe refrigerante. Tipo, compra que suco de pacotinho. Tô falando sério. Que suco de pacotinho, leva água mineral e a gente se vira. Beleza. O que aconteceu? 3 dias antes, eu adoeci. Como eu tenho uma alergia muito ativada, apesar da minha pele, né, ser negra, eu tenho muita alergia, meu sistema imunológico, qualquer coisa, ele explode em alergia. E que depois, eu conversando com outra pessoa, ela me disse que tem tudo a ver com a minha espiritualidade, ok? Sim, claro. Minha alergia é tudo ligado à espiritualidade. Mesmo Todas, assim, mas todas as nossas doenças vêm do emocional. Tá? Mulher, eu tava toda empolada. Tipo assim, quando você entra num banho de lodo, empolada, coçando, eu falei, aí liguei para uma médica, amiga minha, ela passou antialérgico, a gente pegou, eu parti. Creia, estava no mar. Tem uma barra, né, que o encontro do mar com o rio, dá o nome de Barrinha. Tinha mais de 250 pessoas, final de tarde, pôr do sol, do dia 31. Adivinha o que eu achei dentro da água? Dinheiro. Dinheiro. Joana. Passou o dinheiro aqui assim por mim, eu achei que fosse um absorvente dentro de uma sacola amarrada, porque tinha uma nota vermelha ou alguma coisa assim na hora. Mas assim, dentro de mim, alguém falou assim, dentro do meu eu, falou assim, pega. Tipo cachorro, eu peguei. Olhei, minha sobrinha estava assim, junto de mim, com o esposo dela, os meninos dela. Aí eu olhei, apertei assim. Eu falei, não é absorvente, é dinheiro. Mas meu marido é muito lento para essas coisas assim, principalmente agilidade assim. Falei, guarda. Porque ele estava de short, eu estava demais. Falei, guarda. Aí ele, o que é isso? Eu, guarda. Minha sobrinha viu que era, e meu sobrinho também. Falei, guarda. Ela falou, vamos rachar, não sei o quê. Falei, quando chegar em casa eu vejo. Guardei. Ainda levantei e falei assim, é de alguém? Perguntei, estava muito pessoal, é de alguém? O pessoal ficou me olhando assim, tipo, não sei. Guardei. Cheguei em casa, adivinha quando tinha? R$83. Oh, meu Deus do céu, Não, Joana. você não tem noção da alegria que eu fiquei. Não foi pelo dinheiro que eu ganhei, foi pelo dinheiro que eu gastei. Ele voltou para mim. Sim, sim. E mais 3 de lucro. Só que, assim, você só teve isso aí porque você passou por esse caos querendo que aquilo passasse e não brigando com aquilo. Não, eu falei, vou entrar, vou deitar na piscina e isso né?
E fluir, deitar na piscina e... Ai, tem um nomezinho. Boiar. Me fugiu o termo. Boiar. Eu falei, eu vou boiar. Tipo, eu vou boiar. Falei, vai. Aí ele falou assim... Aí quando ele chegou em casa, eu falei assim, amor, nunca ganhei dinheiro, nunca achei dinheiro. Não acho dinheiro. Não tenho essa facilidade de achar, de ganhar dinheiro. Eu tenho muito convite, essas coisas, quando eu estou em cargos altos, aí os convites fluem muito, né? Quando você está lá embaixo, ninguém chama. E dinheiro eu nunca achei, nunca ganhei dinheiro, nunca fui de ganhar dinheiro. Eu sempre dizia, gente, eu estou tão... Aquele nome feio, a azeda, né? Esse nome não entra mais aqui na minha vida, mas não fala. Não. Gente do Como é que é que céu. você fala? O universo não sabe o que é brincadeira, né? Aprendi. O que é realidade, o que a gente... Por isso que a gente, né? Se você quer ter dinheiro, você quer ser rica, você quer estar com saúde, você tem que viver como se já tivesse, né? Porque daí ele não sabe o que é projeção da sua mente e o que é realidade. Gente, Joana, mas essa história é incrível. Eu falei, preciso contar isso para ler. Aí, quando você mandou da Catarse, veio assim da minha mente. Falei, preciso contar para ela. Que foi muito. A figura principal aqui hoje da nossa conversa para contar tudo isso para gente. Foi muito engraçado. Eu não vou cortar, se você permitir, eu não vou cortar para que os. Não, pode deixar. E daí eles assistem gravado. E daí, para ouvir o teu depoimento, porque é incrível isso. Foi muito engraçado. O 80 que eu tinha, e eu achava 83. Então, assim, o que eu pensei depois, na hora não, quando eu cheguei na casa, tomei banho, abri todo o dinheiro. Tipo assim, sabe quando você tem... Eu vi uma história esse dia, falou assim, joguei dinheiro no colchão e deitei em cima, porque a pessoa nunca teve dinheiro, então, assim, ganhou um prêmio X, e ele jogou lá. Eu me sentia, assim, a pessoa mais sortuda do mundo. De sair espalhando. Tinha nota de 20, de R$2, e meu marido falou assim, eu acho que esse dinheiro foi de piteira. Falei, meu filho, pode ter sido até de Iemanjá. Da onde ele veio não importa. Não me interessa. O que me interessa é que é meu. E também uma coisa que eu aprendi, Joana, vou te cortando aqui, né? Uma coisa que eu aprendi, porque eu também tinha isso de achar, uma vez eu achei um dinheiro, mas há muitos anos atrás, muito. Aí eu ficava pensando assim, ai meu Deus, que dó de quem perdeu, não sei o quê. Só que isso daí também não é com a gente, sabe? Não é com a gente, porque quem perdeu teve um motivo para perder, entendeu? Um aprendizado, né? Teve alguma coisa precisou acontecer, e quem achou também teve um motivo para achar, então não é com a gente, sabe? Depois eu não me senti culpada, não. Se fosse outra época, me sentiria... Isso eu aprendi. Na hora foi o meu choque, quando eu peguei essa cola, como tinha alguns vendedores, né, de lanche passando dentro do rio, eu levantei, eu fiz a pergunta básica, mas eu fiz a pergunta porque é de mim, não sei se é bom, eu fiz, é de alguém, aí ficou assim, as pessoas todas me olhando, eu falei, não, é meu, aí me veio assim, aquela certeza, é seu, pegue. Aí eu respondi para mim mesma, é meu, né, obrigada. Pegou para você. Falei, jogou para mim, aí entreguei para meu esposo. Mas, assim, a sensação de ganhar, não foi o ganhar, foi o ganhar. Foi o pedido que eu tinha feito. Sim. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. Todo dia eu falo isso. Todo dia. Nossa, você não tem noção. Hoje no meu Instagram eu postei. Eu ganhei 2 raízes enormes de aipim, mas enormes, que davam mais de 5 eu não vi. De aipim. Então, assim, hoje eu falo todo dia quando eu acordo de manhã, eu termino de meditar, eu oro, aí depois eu falo, universo, me surpreenda. Me surpreenda. E, assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria, glória. Essa frase eu fico o dia inteiro. E assim, estou fazendo muito Ho'oponopono, tá? Eu acho que a minha catarse aumentou na época que eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Mulher, você é doido. Vê muita... Aumenta mesmo, mas o que a gente precisa saber... vamos pensar, eu gosto muito de falar em analogias e metáforas, né? Vamos pensar assim, uma metáfora, para que vocês, para quem vai assistir depois, para quem entenda. É como se você tivesse uma ferida, pensa assim, uma ferida infeccionada, sabe? Nojenta, há muito tempo, tá? Sim. Há anos. Sim. E agora você decide tratar essa ferida.
Na hora de limpar, vai doer, vai arder, mas é o processo de cura. Todo processo de cura dói, né? Quando você vai mexer numa coisa que está guardada. Joana, uma coisa é certa. Algo dentro de você, pode ser dessa vida, de outra vida, enfim, do seu espírito, ó. A Paula subindo. Quem sabe faz ao vivo, Laura. Leva o gato também. Meu Deus, só Jesus na causa. Quando a gente decide passar por isso, eu lembro que na minha época eu falei assim, eu sei que isso é catarse. Meu Deus, o que mais vai ter que acontecer? Né? Porque começou a acontecer várias coisas, assim, várias coisas. E não quer dizer que parou, né? De vez em quando acontece aí uns perrengues fortes, que daí eu falo, Jesus amado, tem muita coisa para limpar ainda, meu Deus. Vamos limpar. Se tem coisa para limpar, vamos limpar. Por quê? Eu não quero ficar vindo. Hoje em dia eu sei que funciona assim, eu entendo que funciona assim. Nós somos essência divina, nós somos um espírito, nós não somos só isso aqui. Esse corpo vai morrer, vai apodrecer, vai... E eu vou voltar em outra vida, em outro corpo, para passar tudo de novo? Eu não quero. Sabe? Quero limpar. Eu falo, leva. Se é para passar, se eu tenho que curar isso, cura, vamos curar. Vamos curar, vai doer, vai, vamos. Mas eu quero que a coisa funcione, sabe? Então, eu ia falar, Joana, com certeza, em algum nível aí na sua vida, em algum grau, tem um espírito aí, uma pessoa, um ser que quer ter muito dinheiro, que quer ser rica. Por quê? Porque um dos problemas que aconteceu grande com você foi no financeiro. Foi. Emocional e financeiro, né? A perda de meu cunhado e de minha irmã, juntos, né? Bem próximo. E foi igual a minha mãe e meu pai. Não, o que é engraçado é que repetiu a história de minha mãe e meu pai há 32 anos atrás. 34 anos atrás. Meu pai faleceu, 3 meses depois, minha mãe faleceu. Meu pai faleceu de infarto, minha mãe faleceu de câncer. Gente, então foi igualzinho. Meu cunhado faleceu de infarto, igualzinho meu pai faleceu. Fechou o olho, isso, igualzinho. Minha irmã, 6 meses depois, faleceu. Então, assim, aí logo em seguida veio o financeiro. Foi 2 coisas assim, sabe? Dois pesos. Dois perrengues. 2 perrengues do grande. Por isso que eu falei, o que aconteceu comigo ali, o primeiro, né? Que depois vieram outras coisas, veio problema financeiro também, veio um monte de coisa. Mas ali o que mais me pegou no começo foi o problema com a minha filha. Porque é a dor que está reprimida, é a dor que está guardada, que você decide deixar escondidinho em algum lugar, você não sabe por quê. Joana, o que aconteceu lá com a sua mãe, com seu pai, né? Foi um problema, foi uma dor muito grande para você. Sim. E eu não sofri. Precisava repassar tudo. Você entende como que... Eu não sofri. Eu não sofri. Engraçado, eu era muito jovem, então eu me tranquei e fui pro mundo. Você escondeu. É como se você... É por isso que a gente tem o 95% do subconsciente. Você escondeu lá dentro, falou, deixa na caixinha aí que eu não quero mexer nisso. Eu nem lembrava disso, agora que veio isso na minha memória. Aí, tá bom? Não tinha a mínima ideia que eu tinha escondido. Eu não... Sabe aquela fase de sofrer? Não. Eu falei, na verdade, eu tinha 17 anos e meio. Eu falei, vou botar uma mochila nas costas, vou partir no mundo para poder viver minha vida. Eu não tinha mais nada para fazer. Entendeu? É isso. Gente, cada vez eu me apaixono mais por esses assuntos, me apaixono mais pela espiritualidade, por você saber que... Gente, quando eu começo a conversar, principalmente com o Coelho, ele está aqui. A gente estava na praia semana passada conversando sobre isso. Eu fico assim encantada. Eu falo, meu Deus do céu, como é bom. Como eu sou feliz de saber que eu não sou mais aquele... É só aquele piloto automático, sabe? Que acorda de manhã, vai trabalhar, chega, não sei o quê, depois dorme, no outro dia faz tudo de novo, daí no outro dia faz tudo de novo. Daí, vai ter uns 40, 50 anos, vai ficar doente, vai morrer e pronto. Não é isso que eu quero para minha vida, não. Sabe?
Quando você percebe que você não é só isso, as coisas é incrível, é incrível. Você percebe que você tem poder para você fazer o que você quiser. Sim. Claro, desde que você passe pela catarse. Oh, misericórdia, vamos que vamos. Deixa eu ver Deveria se... ser mais fácil, né? Mas a gente consegue, né? A gente é forte. É, beleza. Depois que a gente passa, tá? Que tá do outro lado, tipo a ferida. Depois você sai da fase de dor e a ferida Uhum. está cicatrizando, você começa a ver a casquinha e você fica feliz. Mas Sim, lá atrás doeu e foi difícil. e muita gente desiste, sabe? Muita gente fala assim, tem que passar por isso, não quero mais. E é aí que Eu volta para pensei estaca nisso. zero, sabe? Porque daí você vai continuar naqueles problemas, porque daí você começa a reclamar, você não percebe que aquilo faz parte de um processo, faz Sim. parte de uma cura interna. Se você não entender que isso faz parte de uma cura, de um processo, que você precisa passar por isso para evoluir, afinal, nós estamos nesse mundo para isso. A gente não veio aqui para brincar Sabe, as pessoas falam, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha muitas essas perguntas, sabe? Essas questões filosóficas na minha cabeça. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é Por o quê? propósito? Se esse mundo existe só nós aqui, assim, da onde eu vim? Para onde eu vou? Não é possível que eu vá morrer e pronto, e que é só uma continuação, continuação, continuação. Que isso? Sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça. Então, quando você percebe que é muito maior que isso, aí você fala, que bom que tem motivo para eu estar aqui. O motivo para eu ter vindo para esse mundo, para eu estar aqui, para eu estar trabalhando, não é só para trabalhar e suar, e ralar e se ferrar, não. Tem um processo muito maior em torno disso, né? Muitas pessoas confundem esse caos da catarse com fracasso. Elas pensam assim, eu sou um fracasso, eu não consigo nada, minha vida é uma caca. Como você falou, às vezes você chega num momento assim, gastei todo o meu dinheiro, estou desempregado, não tenho nada, não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para nada. Dependendo de como você olha para aquilo, você tem um retorno que você não sabe de onde. Pode vir dinheiro dentro de um saquinho no mar. Entendeu? Porque como vai vir não é problema nosso. O como é com Deus, com todo, com a fonte. Eu lembro que eu estava aqui acho que esse ano, final do ano, não sei. Até hoje eu não sei de onde surgiu aquele dinheiro. Eu estava assim, passando uns perrenguinhos, assim, né? Acho que era final de ano também. Eu falei, meu Deus do céu, agora como é que eu vou fazer? Tinha umas contas, não sei o quê. Mas estava bem, não estava triste, não estava preocupada. Estava assim, que eu sei que vem, sabe? Às vezes me dá um desespero assim, mas já passa. Eu falo, Senhor, eu sei que vem. O problema não é, eu não vou ficar preocupada como que ele vai vir, mas eu só sei que ele vem, então já agradeço como se já tivesse. Ok. Aí acordei de manhã, estava aqui, a gente tomando café, cheio de gente, aqui em casa, a família toda, tomando café, daí entrou assim, sabe quando entra aquela notificação do banco? Entrou R$ 690 na minha conta, não sei da onde, não sei, e era bem o dinheiro de uma conta enorme que eu precisava pagar. Enfim, até agora, até hoje eu não sei de onde que veio aquele dinheiro. Mas veio, entendeu? Mas veio. Então, quando você percebe assim que não importa, depende de como você vai passar por isso. Eu vou passar por esse momento de catarse, de caos, de expurgação, de sei lá, o nome que quiser dar. Como? Eu vou passar com raiva, com aflição, preocupada, nervosa, estressada, brigando com todo mundo? O que eu vou ter de volta? Raiva, nervoso, frustração, tudo isso. Agora, se eu decido passar por isso com paz no meu coração, sabendo que é só hoje, amanhã é outro dia, amanhã o que tiver que acontecer vai acontecer. Não tenho comida hoje, mas eu tenho uma geladeira. Graças a Deus que eu tenho uma geladeira. Né? Ah, não tenho, por exemplo, não tenho pão, enfim, não sei agora, vamos pensar aqui, não tenho energia elétrica.
Nossa, como que eu vou tomar banho quente? Ah, mas graças a Deus que está calor, eu posso tomar um banho frio mesmo. Oh, glória a Deus. Né? Depende de tudo, é como você enxerga o problema. Tudo é como você enxerga o problema. Dependendo de como você está observando, é como vai voltar para você. Isso é para mim, isso é para a Joana, isso é para o Carlos, isso é para a Mara, para a Shirley, enfim. Para todos, porque não existe ninguém diferente de ninguém aqui. Nós somos parte da mesma coisa. Tudo, nós somos... Ó, isso aí seria uma outra aula, um outro tema, né? Mas Deus, o todo, vamos pensar aqui que ele é o mar, né? Metaforicamente falando, Deus ali é o mar, uma analogia, o mar. Aí quando vem a onda, eu sou uma onda, a Joana é uma onda, o Carlos é outra onda, a Mara, a Shirley, cada um de nós é uma onda, a gente se, né? Aí quando aquela onda volta, ela volta para o mar. Do mesmo jeito, ela se junta, se une para o todo, né? Cada onda é uma onda separada, faz parte do todo, faz parte do mar. Todos nós fazemos parte da mesma coisa, da mesma essência, da mesma forma, digamos assim, né? Isso é lindo, quando a gente percebe, a gente fala assim, Deus, se nós fazemos parte de tudo, eu gosto muito de ficar olhando para o céu, né? Às vezes eu estou sozinha aqui à noite, antes de dormir, venho aqui e fico uns minutinhos ali olhando para o céu. Eu amo. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, quantas estrelas. Uma pessoa que vive no piloto automático não vai parar nem um minuto para olhar as estrelas. Não vai perder esse tempo. Quem está no piloto automático não sabe que é muito mais, a gente é muito mais do que esse tempo, né? Não vai perder seu tempo com isso. Mas aí você fica pensando assim, eu estou olhando as estrelas, olha quantas estrelas tem no céu. A gente não consegue contar. Por quê? Porque o universo é abundante. Tudo tem em abundância. Tem sol quando precisa ter sol, tem chuva quando precisa ter chuva, tem, sabe? Aí você fica pensando assim, tudo é perfeito. Então por que eu vou ficar preocupada com o caos que está na minha vida? Não posso falar palavrão, né? Mas, ó, vai dar certo. Quando você coloca isso na tua cabeça, gente, dá certo. É incrível. É incrível. Quando você para de reclamar, quando você para de loquear, como dizem, a coisa funciona. Então, é isso que a gente precisa aprender, a viver em paz no meio do caos. Que daí o caos para. Não é verdade? Tá, então, sem essa limpeza, né, pra gente, nem sei que horas são. Nossa, gente, já é 21h21, olha aí, ó. Sincronicidade! Ah, não posso nem mostrar aqui. Tem muita coisa na minha tela do meu celular, não posso mostrar. Sincronicidade, 21h21. Muito bom. Então, sem essa limpeza, nós não vamos aprender a sair do piloto automático. Nós vamos continuar operando com as crenças que nos limitam, com os medos que sabotam o nosso sucesso. Então, a catarse nada mais é do que aquele reset, sabe? Quando você reseta a tua vida emocional e energética. Para quê? Para você se preparar para o novo entrar. Então, você limpa a sujeira que tem para o novo poder entrar. Tá bom? O segredo não é evitar a catarse, e sim atravessá-la com consciência. Quem entende o processo passa mais rápido pelo caos e chega logo na fase de expansão e de prosperidade. Então, não tem como criar uma nova realidade na nossa vida com uma bagagem emocional antiga. Tá? Quando a gente está no meio do processo, né, essa dor reprimida, né, ela precisa sair para abrir espaço para o novo, né, como eu falei. Aí vem uma virada de chave, porque, na verdade, assim, é um sinal, quando você percebe que está tendo esses problemas na sua vida, que está tendo esse caos na sua vida, você tem que perceber que você está limpando e realinhando a sua energia, né? Quando a gente começa...
Mara, eu não estou conseguindo ativar teu som, mas se quiser pode falar, fique à vontade. Tá me escutando? Ah, agora sim. Ah, boa noite, gente. Boa noite, Boa Joana. Boa noite, Alê. noite. Tudo bom, querida? Então, eu tenho que fazer, já que você está falando aí de fazer essa limpeza, então eu vou ter que esquecer o meu passado para eu começar daqui para frente, porque o meu passado, ele me machuca muito. Machuca. Então, aí é que tá. A gente precisa liberar o que machuca, porque se você não liberar, você é como se assim, eu tenho um monte de coisa que me faz mal, que sabe, que me machuca, que me angustia, que me judia. Se eu não liberar isso, eu não dou espaço para o novo entrar. Por isso que eu falo muito, agora um exemplo aqui, Mara, eu não lembro agora, acho que para você não, mas já falei várias vezes ali nas lives, sabe? Falando com um consulente meu, com as cartas e tal. Tem muito caso de gente que pergunta assim para mim, Ali, eu vou conseguir um novo amor? Ali, não sei o quê, eu preciso, eu quero um novo amor, eu quero uma vida nova, não sei o quê, não sei o quê. Aí o que eu sinto, o que eu vejo lá? Que as pessoas, muitas dessas pessoas, têm uma mágoa, carregam uma mágoa, uma dor muito grande de relacionamento passado, teve problema muito sério, enfim, e não consegue ter um novo amor, ter o relacionamento dos teus sonhos, porque não consegue liberar toda aquela mágoa que está ali dentro. O que isso significa? Falando agora energeticamente falando, né? Se eu, Alessandra, tenho muito problema, porque eu tive muitos problemas de relacionamento, né? Quem me conhece mais a fundo sabe que eu era a verdadeira dedo podre, né? Entre aspas, que era... Mas por quê? Porque eu tinha um padrão, eu seguia um padrão, eu só queria um padrão para minha vida. Um padrão péssimo? Sim, mas era o padrão que eu inconscientemente procurava nas pessoas, nos homens, né? Ok. Quando eu decidi romper esse padrão, eu encontrei, né, Deus, o universo, enfim, colocou uma pessoa na minha vida totalmente diferente daquele padrão que eu buscava. Entende? Por quê? Porque daí você começa a liberar o que tem dentro de você, a sua energia começa a ressoar com outras pessoas, com outros padrões, entre aspas. Agora, se eu tenho mágoa, tenho tristeza porque aquele relacionamento fez isso, porque aquele monte de problema ali no meu coração, eu não vou conseguir um amor diferente, uma pessoa diferente, eu vou sempre seguir aquela mesma, vou arrumar mais do mesmo. Outro. Tá, Lê, mas ó, são 3 coisas que eu não tenho no meu coração: mágoa, raiva e rancor. Eu não podia, pelo fato que eu passei, isso tem 20 anos, tá? Eu não poderia ter esses três que eu te falei: mágoa, ódio e rancor, porque eu tinha os meus filhos para eu direcioná-los. Então, eu não podia, mas o meu passado, ele às vezes me coloca barreiras, você mesmo já falou isso para mim uma vez, que eu tenho que limpar o que você acabou de falar aí, foi para mim, você falou isso para mim. Ai, tá vendo? Tá? Você falou Porque isso se para mim. você não limpa, às vezes a gente... Tá, mas aí como que eu vou limpar o meu passado? Eu não Oi? sei. Como que eu vou limpar meu passado? Eu não sei. Aí é que tá, passando por isso aí. Primeira coisa, perdão. O perdão, gente, eu falo que eu tive que perdoar uma pessoa que me fez muito mal, querendo ir lá e esganar a pessoa, querendo dar na mão na cara da pessoa. Mas eu tive que perdoar. Não, Alê, Porque eu eu pensei assim, perdoei, se eu mas não eu perdoei. perdoar... Mas, Mara, presta Oi. atenção. É aquele perdão genuíno. Não. Da boca para fora. Porque às vezes a gente fala que perdoou, eu sei porque passei por isso também, por isso que eu falo, assim, né, é maior. Eu falei assim, eu não preciso ir lá falar com a pessoa, né, não preciso ir lá dar um abraço na pessoa, eu te perdoo, ou eu me perdoo. A gente precisa de 2 coisas, perdoar quem fez mal e nos perdoar. Certo. Não perdoa a gente. É difícil perdoar a gente mesmo, sabia? Acredito. Por isso que o Ho'oponopono é incrível, você precisa fazer o Ho'oponopono.
O EFT é muito bom. Eu tenho uma técnica de EFT também que é maravilhosa. É Você, mesmo? você fala, sabe? Que você repete várias vezes, porque nada mais é do que uma repetição. Para reprogramar você precisa se repetir. Porque assim como você foi machucada, entre aspas, e todos nós aqui, não tem ninguém aqui, eu dou minha cara a tapa, como dizem, de todas as pessoas que estão aqui, ou de todas as pessoas que vão assistir essa live depois, essa aula depois, que seja assim 100% que não teve nada de mágoa, que não teve problema com ninguém, que não existe, porque senão não estaria aqui. Sim, Já estaria lá iluminado junto com sim, todos. verdade. Já teria se unido ao todo, né? Então a gente tem problemas. Todos nós passamos por problemas, já passamos, enfim, iremos passar, isso é inevitável. A não ser que a gente se ilumine, né? Busca a iluminação. Sim, isso aí. Mas a gente precisa fazer o quê? O Ho'oponopono, porque no Ho'oponopono você vai estar falando as palavras pedindo perdão, perdoando as pessoas e se perdoando. Às vezes é uma coisa que você nem sabe, porque está guardadinho lá no inconsciente, tão guardadinho, naqueles 95%, que você nem sabe que você sente aquilo. Ou você nem lembra que você sente aquilo. Então, eu sempre falo, né, quando eu vou fazer as minhas técnicas, porque eu amo fazer, amo, sabe? Por mais assim que eu tô achando que tá tudo bem, mas eu vou lá e faço as minhas técnicas, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, sabe? Sempre. Porque às vezes você não sabe do que você está pedindo perdão, mas você está pedindo perdão. Você está se perdoando. Então, você perdoa a pessoa que fez mal para você. Não precisa ir lá falar com a pessoa. Agora, você vai falando, até aquilo se tornar uma verdade. Não é da noite para o dia mesmo. Entendi. É um processo contínuo, sabe? Agora, depende de como eu quero passar por isso. Eu penso assim, vamos falar, uma pessoa que me fez mal. Nem queria me estender muito, mas já é 9h30, não tem problema. Uma pessoa me fez um mal deixa eu ver quantos anos atrás, mais ou menos, uns 20 anos atrás, enfim, não sei quanto. Mas foi assim, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí, tinha coisa ali que eu nem lembrava mais, porque eu decidi esconder na minha caixinha, né? Falei, eu vou esconder na minha caixinha, vai ficar lá, ninguém vai... Se eu não tô mexendo, Sim, só lógico. tá lá, né? Aí, quando acontece alguma coisa, ressurge quando acontece os gatilhos, né, que são as palavras da moda hoje em dia, aquilo ressurge, e aquilo me fazia mal. Aí eu tinha raiva do mundo, aí eu tinha raiva de todos os homens que apareciam perto de mim, eu tinha raiva, porque eu achava que tudo que tinha acontecido ali poderia acontecer de novo, né? Mais de 20 anos, muito mais, gente. Agora que eu já passei dos 40, faz um tempinho, então eu tenho que... eu não posso ficar enganando, né? É lógico. Mas e bem mais. Aí eu, assim, inconscientemente, qualquer atitude de uma pessoa fazia eu lembrar daquilo e ressurgia aquilo em mim, sabe? Aí eu falei, peraí, eu vou conviver com isso para sempre? Não. Só que a pessoa me magoou. Um exemplo aqui, a pessoa me magoou, fez um mal para mim, há 30 anos atrás. Ok, a pessoa nem lembra mais que fez aquilo para mim. Agora, eu tô revivendo dia após dia, dia após dia. Não Tá faz mal causando mal faz mal para pra gente. Tá causando mal para quem? Só para Pra mim, gente, verdade, né? verdade. Entendeu? Então, a pessoa nem lembra que ela fez aquilo para mim. Então, por que eu vou ficar com ódio, com raiva daquela pessoa? Verdade. Sabe? Eu vou me perdoar e vou perdoar aquela pessoa, porque eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha liberação, sabe, na expurgação dos problemas que estão dentro de mim, sair para fora para eu poder ter uma vida boa. Aí, depois que eu limpo, aí chega a pessoa certa para mim, aí depois que eu limpo isso, pessoas, amigos, pessoa, relacionamento, família, tudo começa a ter harmonia. Tudo. Agora, enquanto eu não me curar, é problema em casa, é problema com família, é problema com marido, é problema com filho, é com tudo. Por que eu falo? Eu tenho muita coisa para me curar ainda. Mas é dia após dia. Então, o Ho'oponopono é incrível.
sabe? Eu Vou me ver se eu amo, eu me faço. aceito, me perdoo. Faz assim, sabe? Obrigada. Repete, repetição, 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 todo dia, todo dia, todo dia. É chato. Chega uma hora que você pensa, puta merda, de novo. Mas a reprogramação mental é por meio da repetição, Sim, tá? eu vou fazer. Faz. E tem umas técnicas de EFT também. Agora eu quero ver se em abril a gente começa de novo a fazer os 21 dias, eu vou colocar essa técnica lá. Ah, tá. Porque é uma técnica que eu quero fazer só na minha mentoria, sabe? Uhum. Só que eu vou dar uma amostra grátis, eu acho, lá, porque vai ser bom para vocês, para quem já está Muito nesse grupo há bom. bastante tempo, É, para aprender a fazer, sim, e, lógico. e é muito bom. Porque é Ah, o que que, bom, então. quando eu sinto que eu estou sentindo assim pesado, sentindo alguma coisa, sabe? Algo me magoou, algo me estressou, eu já corro pro meu quarto e falo, peraí que eu preciso fazer minha técnica. Vamos, eu me amo, eu me perdoo, me aceita, nananana, e vamos que vamos. Sim, sim. Pego já pra mala e ó. Gente, Ah, tem que correr você atrás. fez um gesto aí de fazer assim com a mão? Ah, não, foi você que ensinou? É o EFT, que é o Ah, EFT, tá, que bate aqui, aham, bate aqui, bate nos dedos, tá, tá, sim, tá. que daí é como se fosse a acupuntura sem agulhas, né? Isso, acupuntura sem agulha, isso Aham. mesmo, EFT é excelente, porque daí você está liberando, além de você estar falando, né, você já mexe com várias Uhum, coisas. Você está uhum. falando e você está batendo nos meridianos também, né? Tem Sim, os sim, meridianos que sim. passam, que vão direto para o coração. Joe Dispenza, Joe Foi. Vitale, eles são mestres nisso, né? Então, eles ensinam muito, muito disso. E eles, muitos cientistas falam que o EFT ele é genuíno, ele é muito bom e ele ajuda realmente mesmo É. a melhorar a frequência. Mas eu nunca tinha, eu sou uma mulher tão esclarecida, mas eu nunca tinha escutado esse S alguma coisa que você falou aí. Isso. Fala sobre frequência mesmo, né? É você Sim, modificar a frequência. sim. Mas eu vou Legal. passar lá para vocês. Agora, a partir do dia 1º, a gente começa outro ciclo, e daí eu vou Ah, tá. inserir umas técnicas dessa para Vai ser vocês. bom, isso é bom, isso é muito bom. Porque daí você faz sempre, sabe? Sempre que você Isso, sentir, verdade. no mínimo 21 dias. Eu coloco 21 dias porque é o mínimo, né? Para você. Sim. A neurociência explica que você consegue modificar, criar novas sinapses no cérebro. Antes disso, Uhum. nem adianta. A gente ficar, fiz 2 dias, 3 dias, não mudou nada, mas não vai mudar mesmo. Lógico, é só com o tempo, né? O tempo, tem que ter no É, mínimo 21 dias de é. insistência, né? Sim, Vou colocar uma musiquinha, tá? Bem rapidinho, 10 minutinhos, sim. porque daí, assim, para que vocês entendam, quando vocês estiverem num processo assim, bem, como que eu posso dizer? Estou irritado, estou cansado, volta aqui ou coloca esse pedacinho, depois eu posso cortar esse pedacinho, ou se vocês não quiserem com a minha voz, vocês fazem com a voz de vocês, ou só com a música, e vocês vão pensando. Eu vou dar uns comandos aqui para que vocês consigam entender sobre o que eu quero falar, sobre a liberação mesmo do processo de catarse, tá? É. Deixa eu colocar uma musiquinha. Aí, se vocês quiserem ficar num lugarzinho calminho, quietinho aí, sem ninguém atrapalhando. Ok. Ok? Então, vamos começar. Quero que vocês fechem o olho, então. Podem fechar, Uhum. escurecer o lugar, se vocês preferirem. Sente bem confortável. Feche os olhos. Respire profundamente. Agora, eu quero acessar algo dentro de vocês. Nós vamos lá bem fundo, dentro do seu inconsciente. Inspira pelo nariz. Segura. E solta. Inspira pelo nariz.
4 segundos. Segura 4 segundos e solta. Agora traga à sua mente uma situação da sua vida atual, que está acontecendo agora, que está te incomodando muito. Pode ser financeira, emocional, profissional. Traga essa situação da sua vida para a sua mente agora. O que está te incomodando? O que está te fazendo mal? Onde que está pesando dentro de você essa situação? Está pesando no seu peito? No seu estômago? Ou está travando a sua garganta? Que emoção que você sente quando você lembra desse problema? O que você sente? Você sente raiva, medo, angústia? Agora nós vamos liberar um pouco dessa carga. Você vai inspirar de novo e vai pensar nessa emoção negativa que você sente quando você pensa nesse problema e vai soltar com força pela boca. Como se você soltasse uma fumaça escura e está liberando tudo isso que está te machucando, que está pesando aí dentro. Pode ser no seu peito, pode ser no seu estômago. Mas agora você está soltando. Agora eu quero que você inspire uma luz branca, dourada, como se fosse várias partículas. Uma luz que tem umas partículas douradas nela. E quando você solta, ela é uma fumaça escura. Sinta que você está inspirando uma luz e essa luz entra por todo o seu corpo e quando você vai soltar pela boca, você solta uma fumaça escura. Todos os problemas, todo esse mal, tudo que está te causando tristeza, angústia, medo, você está soltando agora. Solte com toda a força. Sinta que agora tem espaço para algo novo dentro de você. Nós liberamos um pouco dessa carga. Preenchemos o que tinha de ruim lá dentro com uma luz dourada, que significa amor, confiança, merecimento. E soltamos o medo, a raiva, a angústia. Continue respirando. Inspire uma luz. Deixa ela agir dentro de você por alguns segundos e solte pela boca com muita força. Inspira, segura e solta. Agora a gente vai voltando, voltando, voltando.
Vão abrindo os olhos devagarinho. Quando a gente inspira, sentindo que nós estamos inspirando uma luz dourada, limpa, e essa luz está trabalhando lá dentro do nosso corpo. E quando a gente solta toda essa fumaça escura, é como se você estivesse inspirando a luz, inspirando o poder, inspirando a calma e soltando aquilo que não te faz bem. Soltando todo o mal, soltando toda a catarse, liberando, expurgando tudo aquilo que não está te fazendo bem. Então eu quero que vocês, sempre, quando você perceber que não tem saída, que você está com muito problema, não sei o que fazer, eu não sei para que lado que eu olho, eu não tenho dinheiro para resolver isso, eu não tenho com quem contar, eu não sei o que fazer. Você vai fazer essa técnica. Você vai estar inspirando. Só que você vai observar como se você estivesse inspirando mesmo uma luz dourada, com partículas douradas, uma luz muito límpido, muito translúcido. Tudo isso na sua mente. Você vai estar observando isso que você está inspirando. E vai segurar um pouquinho. E imagine que isso que você segurou lá dentro está fazendo uma limpeza. E quando você soltar, você está soltando tudo que é ruim, tudo que é negativo, tudo que é denso, escuro, sujo, toda dor, toda mágoa, angústia. Faz isso pelo menos umas 3 vezes e depois você percebe que você consegue se sentir melhor. É incrível, gente. Como a Joana falou lá no começo, não existe, para nossa mente, não existe o que é real e o que é imaginário. Tudo é real. Então, se você está imaginando que uma luz está entrando, está te limpando e está saindo toda a sujeira, é isso que está acontecendo. De verdade. Porque não existe só imaginação. Tudo é real. É verdade. Tá? Então, façam. Às vezes a gente não dá muito valor para essas coisas, né? Para umas técnicas tão simples. Uma diferença enorme. Sim, imagino. O Dr. Joe Dispenza, ele ensina, né? Que essas pequenas mudanças na nossa imaginação, acontece uma química no nosso cérebro que a gente não imagina. É verdade. Tá? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui todo esse tempo, só os mais fortes que sobrevivem, que ficam aqui comigo, Verdade. tá? Amanhã tem algumas pessoas que me pedem daí a gravação, daí eu mando para eles. É engraçado que hoje eu ouvindo, na verdade, meu esposo estava ouvindo pesquisando um negócio para ele lá, que ele tá querendo ser orgânico agora, tudo. A gente recebeu uns terrenos, e aí agora ele quer, porque quer botar ovo, galinha, codorna, pato, periquito, papagaio. E hoje eu ouvi essa frase que você acabou de falar, e eu falei assim, não existe mais forte e mais fraco. Uhum. Porque, assim, só os fortes sobrevivem. Ele falando no sentido de frango, de pintinho, né? Que criado na natureza. É engraçado como me veio aqui. Ele falou assim, o produtor, não, eu crio meus pintinhos, tenho 1.500 galinhas, eles criam na natureza. Aí o rapaz perguntou assim, mas todos esses 500 ovos agora, né? Vão morrer a metade. Ele falou, não, todos vão viver, mas só vão criar os mais fortes, só vão sobreviver os mais fortes, porque só os fortes se criam. E eu não concordei com o que tu está dizendo agora. Mas, resumindo, é aquilo que a gente falou agora há pouco mesmo. Tem algumas pessoas vão achar que todo esse processo, né, dá para a gente fazer a mesma analogia com isso, daí com os pintinhos, com a gente, quem está aqui até agora e tudo mais. As pessoas vão ter pessoas que vão achar que o caos, os problemas que acontecem na nossa vida é um sinal de fracasso. Nós, que somos despertos, que somos pessoas
fortes, que entendemos da coisa, vamos falar assim, não, é um momento que eu estou passando, expulsando e liberando os problemas da minha vida para um renascimento, né? É verdade. É a mesma coisa, né? É lógico que A gente pode levar isso para a nossa vida também, para tudo que a gente falou aqui. Né? Sim, com certeza. E que Deus nos abençoe para que a gente consiga Amém. achar dinheiro no mar também. Espero que vocês não tenham dormido. A Shirley, te amo, minha linda, gratidão é a palavra que tem. Ai, Shirley, você não sabe como eu amo você também. A Shirley é, ó, guerreira, tá aí desde o início, né, Shirley? Ainda vamos marcar de tomar um café juntas ainda, se Deus quiser. O científico, né? Comecei com você, minha vida deu um salto. Olha, deixa eu ler isso aqui. Da Shirley. Desde que comecei com você, minha vida deu um salto. Consegui alugar 2 casas que estava parada. Semana passada, consegui minha caminhonete. Os meus sonhos! Mulher do céu! Não, também, eu também, o meu acabou depois. A minha vida, ó, a Lê, eu tive ousadia, não foi a Lê? Acho que foi lá em setembro, acho que foi em setembro, a primeira vez que eu falei com a Lê. A gente conversou, Aí a gente conversou por telefone, tipo assim, no meio da rua, eu tava assim, meia na catarse, sabe? Na fase do turbilhão de 360 graus, assim, furacão. E eu conversando com a Lê no meio da rua, como se a gente já se conhecesse assim há zilhões de anos. E foi muito legal, né? Depois desse dia pra cá, aos poucos foi. Parece que a gente é amiga, né, Joana? Mas a Lê, no primeiro encontro, assim, que eu a conheci também, ela deixa a gente muito à vontade. Então, por isso que a gente acha que a gente já conhece ela há muito tempo. Porque ela mesma deixa a gente à vontade. Verdade. Não tem coisa melhor que isso, não tem. Verdade. Não, verdade, com certeza. É muito gostoso. Ai, gente, olha que felicidade que me deu agora. Isso é muito bom. A Shirley, a Joana. Você muda vidas. Você muda vidas, de verdade. Com certeza, muda sim. Você muda vidas de verdade, né, Mara? Muda de verdade. Você tem uma energia. É o que eu mais quero, é o que eu mais peço para Deus todo dia. Que o que eu falar, às vezes um vídeo de 30 segundos que eu coloco no Instagram, eu falo, meu Deus, que alguém se sinta... Isso que eu ia dizer agora. Tocado. Sabe? Tipo assim, gente, eu já fui uma pessoa tão diferente. Hoje em dia, claro que eu também, de vez em quando, eu tenho que socar certas pessoas. Claro que eu tenho. A gente é humano, a gente sangra, né? Nós somos seres humanos. Verdade. Só que com todo mundo acontece problema. Agora, como eu decido encarar esse problema é que é a diferença. O problema acontece com todo mundo. Agora, como que eu lido com ele? A vontade da Shirley, eu lembro, de ir lá bater no cara. Por causa da bendita da bananeira. A gente conversou, eu lembro disso. Aí você pensa assim, tá, vai mudar alguma coisa? Se eu for lá e vou dar na cara do homem, vai mudar? A bananeira já foi cortada. As minhas ações, todas as minhas ações vão ter alguma reação. A minha ação vai gerar uma reação. Sim, com certeza. Tudo é causa e efeito. Se eu agir com irritação, com nervoso, né, vai voltar tudo isso para mim. Tudo volta para mim. Então, eu prefiro ficar quieta na minha, passando raiva. Eu lido com a raiva, vou meditar, eu vou rezar, vou contemplar, vou escutar uma música, fazer um monte de coisa. Daqui a pouco passa. Mas sei que eu não vou retornar aquilo para mim.